Neste vídeo você vai acompanhar uma análise, uma pequena análise que, junto com o Thiago Bruno, do Católicos de Verdade, fizemos a respeito da aparição de Anguera. Esse pedido foi feito por muitos de vocês aqui do canal. Peço para que você assista, vou deixar aqui também no canal para que fique registrado. E depois você pode também tirar suas conclusões. Antes de continuarmos o vídeo, peço para que também você seja respeitoso nos comentários e compreenda que em tudo aquilo que nós estamos fazendo neste vídeo é uma análise também imparcial e em nenhum momento atacamos a ninguém. Vou deixar registrado porque, como é justo, para que possamos ter aqui também como conteúdo nesse canal aqui. Deus abençoe você e que Nossa Senhora interceda pela sua vida. Vamos ao vídeo. Vamos aguardar enquanto estamos ao vivo aqui no canal Católicos de Verdade. Aqui Thiago Bruno, missionário jornalista católico. E hoje recebo aqui meu querido irmão e amigo, teólogo, Rafael Brito. Se apresente, professor. Boa noite, meus irmãos. Prazer conhecê-los. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Rafael Brito, professor e mestre em teologia dogmática e também missionário católico, né? Tivemos essa missão aí de poder fazer essa live. Espero que possamos ser iluminados pelo Espírito Santo, para que também possamos chegar também àquilo que é a vontade de Deus, né? Sim. Então, eu e Rafael, há algum tempo nós conversamos a respeito desse tema, das mensagens de Anguera, e então, discernindo, conversando junto, o Rafael já tinha essa vontade dessa análise, esse estudo, eu também iniciei. Vale a pena muito frisar aqui que essa é uma pequena análise, porque são quase 6.000 mensagens. Para se analisar isso tudo, levaria um estudo de 5, 6 anos aí, profundamente, estudar tudo. Então, uma breve análise. Recebemos muito conteúdo depois que anunciamos. Eu recebi muito. Você recebeu muito, Rafa? Demais. Muita gente mandando. E a gente também tem que entender que essa live, pela primeira vez, eu acredito assim, já tem pessoas que fazem um trabalho também de análise, mas aqui a gente não vai fazer uma guerra. Primeira coisa, que a gente não tem nada pessoal com Pedro Regis, nada pessoal com Anguera, é uma análise específica sobre as principais aparições e também daquilo que nós temos visto, que gera uma pergunta, né? Gera algumas dúvidas. Então vamos lá. Vamos começar. Peço para que você deixe seu like, compartilhe, né? Mande essa live para mais pessoas. Os nossos públicos, o público meu e do Thiago, é um público muito comum. Quem me segue, segue o Thiago. Quem segue o Thiago, segue eu também. Muitos, né? Então, já peço para que você mande para todas as pessoas. Então, vamos lá. Lembrando que isso aqui vai ser uma live técnica. Tô dando risada aqui porque então, que tá pegando pipoca porque vai começar a treta. O povo gosta de ver o pau torar, né? Mas a gente vai ser muito técnico aqui, minha gente. E você depois, no final, você fica aí com o seu discernimento, né? É isso, meus irmãos. Então, assim, se vocês estão esperando aqui que nós vamos falar, olha, Anguera é falso, Anguera é verdadeiro, é isso e aquilo, vocês estão completamente enganados. Não é essa a intenção. A igreja tem que ter uma comissão que vai avaliar, né? Pedro Regis tem o bispo, que é Dom Zanoni, esse que é o primeiro encarregado de validar ou invalidar. Então, nós vamos apenas analisar alguns pontos da mensagem. Porque, assim, isso aqui é importante frisar. Eu sempre escutei assim, Anguera não tem nada que contradiz a tradição, Anguera não tem nada que contradiz o magistério,
Anguera não tem nada, tal, né? Escute a mensagem, veja a mensagem 458 de Anguera. Inclusive, eu já fiz 2 lives aqui com o Pedro Regis, uma para conhecer a aparição, depois outra para discutirmos alguns pontos, né? Conhecer mais também, e também fui estudar a respeito, e é por isso que nós estamos aqui, né, Rafa? É isso aí, exatamente. Bom, eu acho que antes de mais nada, se você quiser começar, Tiago, e a gente vai, se quiser conduzir, porque o canal é seu também, e assim a gente vai batendo um papo aqui, tá bom? Tá. Então só vamos rezar uma Ave Maria, pedir a intercessão de Nossa Senhora, para que ela possa nos conduzir nesta live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, já entrando no assunto da análise que nós fizemos, recebemos muita coisa importante, muitos testemunhos de pessoas falando bem, também pessoas contrárias, muita coisa que era apenas uma birra das pessoas, também muita coisa pertinente ali de análise que outras pessoas também já fizeram. Então já agradecemos todas as fontes que enviaram para nós materiais que nos ajudaram nesta análise. Então eu vou colocar aqui nós dois de ladinho e vou colocar o slide. Então nós vamos apresentar a live assim também. Tiago, eu pensei aqui um pouco. Antes da gente colocar os slides, eu acho que seria interessante, se der para voltar as imagens aqui de novo, pensei o seguinte. Vamos fazer uma introdução primeiro. Antes de mais nada, nós temos que compreender o seguinte. E aqui agora eu estou falando, é o professor, a teologia está falando para você. Eu acho que é importante a gente fazer essa introdução. Uma pequena análise do que são as aparições, como que elas se desenvolveram. Acho que é importante isso. Muito bem destacado isso. Bom, primeira coisa, nós temos que compreender o seguinte. O Catecismo da Igreja Católica, a própria normas e o prefácio das normas para proceder do discernimento das presumíveis aparições e revelações, escrita pelo Dicastério da Doutrina da Fé, no dia 14 de dezembro de 2011, sob o pontificado de Bento XVI. Lembrando que o catecismo que nós temos hoje, o Catecismo Amarelo, ele é um legado do nosso querido Papa Bento XVI, que para mim já às vezes eu até erro, chamo ele de São Bento XVI. Eu sou tão apaixonado pela teologia de Bento, e ele deixou para nós o catecismo, que é esse catecismo amarelo que você tem. Então, ele sempre foi um grande defensor da fé católica e também, ao mesmo tempo, sempre teve uma preocupação muito grande com essa realidade das revelações privadas e públicas. Na verdade, todas são privadas, essas revelações, porque a revelação pública, ela foi feita por Jesus Cristo, através das Sagradas Escrituras, o próprio Deus que se revela. O Concílio Vaticano I fala sobre isso, São Tomás de Aquino vai dizer, e todos os santos medievais. Importantíssimo entender o seguinte, que a pergunta é, por que Nossa Senhora aparece? Primeira coisa, as aparições de Nossa Senhora e as aparições dos santos, as revelações privadas, as locuções interiores, as inspirações, elas não são vinculantes à nossa fé. Você não é obrigado a acreditar em nenhuma aparição. Por quê? Porque as aparições, ou até mesmo as manifestações, elas estão vinculadas profundamente, devem estar vinculadas profundamente à única revelação. Qual é a única revelação? A revelação de Deus, que desde o Antigo Testamento
que em Jesus Cristo depois tem a sua plenitude, e Jesus ele transmite essa revelação aos apóstolos, e por sua vez os apóstolos transmitem aos seus sucessores. Então por isso, veja, Sagrada Escritura, né, desde o Gênesis até o nosso Senhor e até o Apocalipse, mas Jesus é o ápice dessa revelação, ele é a revelação de Deus, e Jesus passa para os apóstolos. Nós estamos falando Sagrada Escritura, tradição, magistério. Quando nós falamos de magistério, nós temos que compreender uma coisa. A Bíblia, ou as Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus escrita. A tradição é a palavra de Deus pregada, ensinada durante os 2000 anos. O magistério é a palavra de Deus e a revelação de Deus ensinada e guardada. Porque nós não somos, graças a Deus, como os protestantes, cada um interpreta do jeito que quer. Nós somos guiados pelas autoridades que Cristo constituiu para a sua igreja. Então isso é muito claro, acredito, para todos vocês católicos. Então, a primeira coisa que o documento, por exemplo, aqui fala é o seguinte, fala de uma preocupação, né, aqui no número 1, a Congregação para a Doutrina da Fé, que ocupa de matérias relacionadas com a promoção e a tutela da doutrina da fé e moral, e compete também para os exames de outros problemas. E aí vai trazendo a atualidade da problemática de experiências relacionadas com os fenômenos sobrenaturais na vida e na missão da igreja. E aqui também o cardeal Levada, ele vai dizendo que Bento XVI, no Sínodo dos Bispos de 2008, na sua exortação apostólica Verbo Domini, ele nos recorda sobre isso. E diz assim: a igreja exprime a consciência de se encontrar com Jesus Cristo diante da palavra definitiva de Deus. Talvez passe despercebido a você, mas existe uma palavra definitiva, existe um caminho definitivo, existem os recursos definitivos para a nossa salvação. E ele continua: Cristo concedeu à criação e à história o seu sentido definitivo. Por isso somos chamados a viver o tempo, a habitar a criação de Deus. E ele continua: com efeito, como recordaram os padres durante o sínode, a especificidade do cristianismo manifesta-se no evento da revelação de Cristo. Tendo presente quando dissemos acima, o Santo Padre Bento XVI nos diz: o sínodo recomendou que se ajudassem os fiéis a distinguir a palavra de Deus das revelações particulares. Tem uma distinção aqui. Aquilo que é o que Jesus, o que Deus, através do Espírito Santo, deixou na sua palavra, a doutrina, o depósito da fé, aquilo que você é obrigado a acreditar, e tem que ter essa distinção entre aquilo que é revelação de Deus definitiva e revelações particulares ou privadas. Né? Continua. Cujo papel dessas revelações particulares não é completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época da história. O valor das revelações privadas é essencialmente diverso da revelação única, pública, que é de Cristo. Essa exige a nossa fé, e de fato nela, por meio das palavras humanas e da mediação da comunidade viva da igreja, fala-nos o próprio Deus. Então, assim, a igreja não está dizendo que a revelação privada ela não existe. Ao contrário, a igreja está dizendo, primeira coisa, as revelações privadas devem estar vinculadas à única revelação. Então, se você completa, se você acrescenta, se uma revelação ela fala, olha, Nossa Senhora me falou isso aqui, Nossa Senhora me disse, ou um anjo me disse. Lembra que Paulo falou? Ainda que aparecesse um anjo do céu, né? Anunciando outro evangelho para vocês, daqueles que nós não pregamos, que seja anátema. Ok? Dito isso, você não é obrigado a acreditar em Anguera. E se você acredita, você também não é obrigado a deixar de acreditar. Porém, você tem que usar a sua cabeça, deixar-se ser iluminado pelo Espírito Santo
para compreender. Como que a igreja entende as aparições? Com muita prudência. Né, Tiago? Sim. Pode. E uma coisa que eu acho que é bom a gente fazer também vamos dizer assim, uma linha é quem foi os videntes de Fátima? Quem foi o vidente de Guadalupe? Quem foi vidente de Lourdes? Quem foi vidente de Simbres, né, que é uma aparição brasileira que tem reconhecimento do seu bispo, né? E o Rafael já estudou mais teologicamente essa parte. Como que foi a vida dos videntes, né? Durante a aparição, depois, porque tem uma linha, não tem, Rafael? Se você olhar, por exemplo, as aparições reconhecidas pela igreja, né? Eu tenho Nossa Senhora de Fátima aqui, eu sou devotíssimo de Nossa Senhora de Fátima. Sou filho de Maria, né? Você tem, por exemplo, desde a primeira aparição, não sei se vocês sabiam, mas a primeira aparição de Nossa Senhora foi em bilocação, ela estava em vida. E ela aparece para São Tiago, em Compostela, quando o apóstolo Tiago estava voltando com medo de morrer das evangelizações. Então Nossa Senhora aparece para ele, para que ele continue. Então, na verdade, Nossa Senhora apareceu para dar uma bronca nele. Então aqui já muda todo esse aspecto de Nossa Senhora muito dócil, assim, Nossa Senhora é mãe, ela também corrige. Então ela, em bilocação, ela aparece para Tiago. Mas aí você vê, por exemplo, as aparições mais antigas, como, vamos colocar as mais conhecidas, começar por Guadalupe. Quando você olha Guadalupe, por que Nossa Senhora aparece em Guadalupe? Nossa Senhora aparece em Guadalupe por causa de uma realidade que os índios estavam vivendo, o povo indígena, que estavam sendo massacrados pelo povo espanhol, por causa de ouro e tudo mais. Nossa Senhora aparece com características indígenas para dizer para os católicos ali, esse povo aqui são meus filhos, como vocês são. E aí você vê Juan Diego, que foi o vidente de Guadalupe. Quando João Paulo II, o Papa João Paulo II, né, quis começar o processo de beatificação de Juan Diego, foi um problema, porque não se encontrava nenhum vestígio da existência de Juan Diego. Por quê? Juan Diego, depois da aparição de Guadalupe, desapareceu. Ele se colocou no escondido, ele ficou no escondido. Aí você vai para Lourdes, né? Onde você tem aí Santa Bernadette. Cara, é muito legal, porque você também vê a mesma realidade. Nossa Senhora aparece e Santa Bernadette vai para um convento, por exemplo. Você tem Santa Catarina de Laboré, que Nossa Senhora aparece na Medalha Milagrosa. A mesma coisa. Tanto é que, por exemplo, Santa Catarina de Laboré, é muito bonito isso, só depois de 30 anos que ela torna pública aquilo que aconteceu internamente. Só os superiores e o diretor espiritual dela sabia. Outra coisa é quando você vai olhando, por exemplo, Fátima. O que aconteceu com os pastorzinhos de Fátima? Francisco e Jacinta foram para o céu, Lúcia se enclausurou, né? Então, assim, tem essas características do relacionamento da mensagem em si. Outra coisa que eu dizia no vídeo hoje de manhã no meu canal era o seguinte: quando Nossa Senhora aparece no lugar, isso é o próprio documento que fala, e também as normas e o jeito como vamos colocar assim, as características de uma aparição mariana, Nossa Senhora aparece num lugar específico. E a maioria das vezes ela diz: venham vocês aqui, rezem o terço aqui, celebrem missas. Então, quer dizer, é a mãe que aparece e faz com que os filhos se reúnem em volta da mesa, né? E eu tive uma experiência, por exemplo, eu contar para vocês, assim, eu morei muito tempo na Itália. E eu fui convidado para fazer uma conferência, uma pregação na Catedral de Viena. Cara, eu cheguei lá, tinha um vidente, um dos videntes de Medjugorje, que Medjugorje é bem particular. Um dia a gente pode fazer uma live só sobre isso. Mas esse vidente, eu fiz a minha pregação e o meu testemunho, e ele, às 19 horas, ia ter o grande momento com ele. Então, estava lotada a igreja para poder ver o que estava acontecendo. E ele foi ali, era às 19 horas, já estava escrito assim no calendário, às 19h45, a aparição de Nossa Senhora.
E ele dizendo que Nossa Senhora aparece para ele no avião, já apareceu para ele no avião, em vários lugares. Onde ele vai, Nossa Senhora aparece também. Peraí, que uns travadinha, Rafa. Eu vou ver se eu consigo diminuir aqui a internet que tá usando em casa. Peraí. Tá bom, tá. Mas acho que todos aqui estão conseguindo me escutar, né? A questão em verdade é o seguinte, que é muito, é peculiar, é uma pergunta que faço, sempre fiz. O fato de Nossa Senhora trazer, falar, venham aqui, reunir os seus filhos, né? Não, e não Nossa Senhora ir atrás das aparições. Teve algum momento, por exemplo, Nossa Senhora só apareceu fora do lugar das aparições de costume que ela fazia quando os pastores de Fátima foram presos, por exemplo, ela apareceu ali no meio do caminho. Então, por que que ela tem essa característica da mãe no lugar? Por que o lugar? Porque ela está falando para uma cultura, para um povo específico, e depois, claro, que essa mensagem, a partir do momento que a igreja reconhece que isso aqui é uma mensagem em linha com a doutrina e a prova, maravilha. Então, essa é a primeira questão aqui, né? Eu tenho uma pergunta, né? Uma dúvida. Como que Nossa Senhora aparece, né? Onde o vidente vai, enfim. Eu acho que não é uma característica desse tempo. O pessoal tá falando que tá normal, viu? Tá. Tá Tá ok. normal aí a transmissão? Tá travando? Como que tá? Eu tô com o laptop ligado aqui, tá dando umas travadas, mas vamos Não, continuar. mas vai lá, tá tranquilo. Pra mim tá normal também. Vamos Tá, o lá. pessoal tá falando que tá normal, beleza. Então é isso, minha gente. Vamos lá, né? O vidente de Anguera é um homem simples que recebeu um milagre de Nossa Senhora, né? Ele conta nos seus testemunhos. Isso me chama muita atenção. Isso é um fruto, né? Quando Nossa Senhora ela se revela, também tem isso. E aí a gente tem que começar a ver e a perceber aquilo que é os frutos. O que que traz essa aparição, né? Essa aparição está em linha com a igreja? As mensagens estão em linha com a igreja? Então vamos lá. Aí depois eu volto a falar um pouquinho mais de algumas realidades aqui. Pode ir? Pode ir? Ok. Então, aqui, é o que eu tô vendo aqui, o que tá travando o laptop aqui, Não, mas tá mas... normal. Então, eu vou colocar aqui a análise de fato que nós fizemos, que são alguns slides com algumas situações que nós refletimos a respeito de Anguera, tá? Vamos lá. Eu tô falando, ó, laptop, entrou. Se vocês estão sabendo, primeiro reflexões sobre Anguera. O pessoal falou muito para mim a respeito, tá? Da mensagem 458 de Anguera. E nós fomos estudar, recebemos mensagens de pessoas a respeito dessa mensagem, e nós notamos algo muito estranho, vamos dizer assim, na mensagem 458 que eu vou mostrar agora. Existe um documento. Rafa, fala o nome desse documento aí, porque de latim eu não sou muito bom. Espera aí. Eu não estou escutando o Rafael aqui. Ô, misericórdia. Tá. Pronto, Vocês agora estão vamos lá? escutando? Tá escutando o Rafael? Agora Parece... foi. Fala, Rafael. Aí. Foi. Reconciliatio et Como que é o nome? penitência. Reconciliatio et penitência, né? Ou Então, esse reconciliação documento e penitência. é e penitência.
Esse daqui é uma exortação apostólica de São João Paulo II, de 1984. Se vocês puderem analisar, lá no parágrafo tem um tópico nessa exortação apostólica que chama a Igreja Reconciliadora. E no último parágrafo tem esse parágrafo aqui, ó. Os caminhos são exatamente o da conversão do coração e da vitória sobre o pecado. Seja ele o egoísmo ou da injustiça, a prepotência ou a exploração de outrem, o apego aos bens materiais ou a busca desenfreada do prazer. Sublinho esse prazer aqui, tá? Os meios são da fiel e amorosa escuta da palavra de Deus, da oração pessoal comunitária e, sobretudo, dos sacramentos. Verdadeiros sinais e instrumentos de conciliação, entre os quais sobressai precisamente sobre esse aspecto aquele a que, com razão, costumamos chamar de sacramento da reconciliação ou da penitência. E daí ele fala, ao qual voltarei em seguida, que depois ele falaria a respeito desse tema. Mensagem de 1991, de Anguera, 7 anos depois. Lá no tópico, a mensagem 458 de Anguera, Cristo é a vossa esperança. A única diferença do parágrafo da exortação apostólica de João Paulo II é que muda a palavra prazer, que eu falei, sublinho, por busca desenfreada da violência. Para mim, infelizmente, eu tenho que dizer, isso é uma cópia. Eu não sei se alguma aparição de Nossa Senhora copiou algum parágrafo de alguma exortação de algum papa. Você sabe alguma coisa a respeito disso, Rafael? Nessa, assim, literalmente desse jeito assim, não, né? Nossa Senhora, ela vai orientar, ela nunca vai sair, porque, primeira coisa, Nossa Senhora, ela nunca vai contra aquilo que o filho dela deixou como revelação. Então, ela agora não iria pegar um documento de um papa e colocar numa mensagem, né? Isso é uma pergunta, por que que essa mensagem aqui tem os mesmos, praticamente copia e cola desse documento? É uma pergunta. Nós não estamos afirmando aqui que a mensagem Isso daí 458 me é levou a falsa. refletir muito, né? É. Se essa mensagem 458, qual é o sentido dela ter exatamente um parágrafo de um documento de São João Paulo II de 7 anos antes? Eu achei isso completamente distinto, ou seja, de diferente do que aconteceu nas outras aparições marianas. Né? A gente precisa analisar que isso é muito estranho. Isso aí. Rafael? E aí a gente tem que olhar aqui, Tá. nós temos que olhar aqui outra coisa. Nossa Senhora vai chamar sempre a conversão. Todas essas aparições de Nossa Senhora é um chamado à conversão. E é muito importante a gente compreender por que Nossa Senhora chama os seus filhos, os pecadores, à conversão. Às vezes a gente tem uma mania de achar, por exemplo, que Nossa Senhora, ela trata os pecadores como objeto. Tipo assim, ó, vamos rezar pelos pecadores, né? Eu quero pedir em Fátima, né? Minha gente, os pecadores são filhos de Nossa Senhora. Nossa Senhora levou a sério, ela levou a sério a missão que Jesus deu a ela de se tornar mãe também da humanidade. Mãe dos todos aqueles de filhos que foram renegados. Eu até usei um exemplo. Quando nós olhamos para aquilo que a igreja ensina sobre o dogma da Assunção de Nossa Senhora, Nossa Senhora está em corpo e alma no céu, com o coração de mãe nas mãos, amando seus filhos. Por exemplo, minha mãe está lá em Barretos. Esses dias eu fiz uma ligação para minha mãe, Thiago. Minha mãe falou assim, o que você tem? Ela nem me viu. Eu falei, não, eu tentei enganar ela, falar para ela que não tá... Ela falou assim, não adianta você enganar, né? Eu sei que você não está bem. Porque o coração da mãe, mesmo ela estando longe, ela está com o filho. Então, essa realidade de Nossa Senhora buscar a conversão dos pecadores, na verdade, é uma mãe que está buscando resgatar seus filhos. Então, como que eu posso olhar para essa mensagem? O sentido da mensagem de convidar a penitência é isso que a senhora faz. Agora, a pergunta que a gente faz é
por que está esse parágrafo nessa mensagem que é a maior, né? Uma mensagem que ele recebeu mais de 3 horas, Idêntico, se não não, me a engano. questão, gente, assim, eu não vejo problema nenhum em Nossa Senhora dizer algo em consonância com a igreja, porque é isso que ela tem que dizer mesmo. Ela é a mãe da igreja. Isso é uma realidade. Porém, meus irmãos, aqui nós temos os pontos, as vírgulas, tudo igualzinho, é muito esquisito. Para mim é muito esquisito. Sim. Tá? Aqueles que quiserem conferir, esse documento está no site do Vaticano e a mensagem 458 está no site de Anguera. É isso aí. Né? Vamos para frente, Rafa? Muito bem. Vamos para frente. Tá. Uma coisa que também pegou muito é a respeito da igreja caminhará sem Pedro, tá? Na mensagem 2989 eu deixei até em vermelho, ó, por um determinado período a igreja andará sem Pedro. Também na mensagem 3096, ó, a igreja andará sem Pedro e muitos procurarão seguir os seus próprios pensamentos. Depois, na mensagem 5304, vai dizer também: Pedro não é Pedro, Pedro não será Pedro. Então, é assim, eu não sei direito o que quer dizer isso. A impressão que eu tenho é que a igreja caminhará sem um papa. O que você vê nisso, Rafael? Isso vai completamente contra a tradição da igreja, né? E isso traz uma certa pergunta, uma confusão, que é o sedevacantismo explodindo, né? As pessoas que acreditam que a igreja ficará sem Pedro, jamais. Pedro, ele é a rocha da igreja. E os papas, os sucessores, são os seus sucessores. Portanto, é uma própria promessa de Jesus. Nossa Senhora não falaria jamais algo nesse sentido, dizendo que a igreja ficaria sem papa. Agora, uma coisa muito importante nas mensagens de Nossa Senhora é que em todas as mensagens da Virgem Maria, reconhecidas pela igreja, são mensagens objetivas. Elas não são subjetivas. Nossa Senhora, ela é clara naquilo que ela faz, né? Ela diz e não deixa você interpretar alguma coisa, né? Porque gera uma confusão, uma mensagem, você, se eu mandar uma carta para você, se você pode interpretar a carta que eu mandei de outra forma. Então tem essa questão também. Então isso não vai em linha com a igreja. Então é uma pergunta também que tem que ser respondida. Por que Nossa Senhora falaria que a igreja andaria sem Pedro? Isso vai contra o próprio dogma da infabilidade papal, né, da Pastora Eternos. Então, aqui nós temos o Santo Magistério da Igreja dizendo, ó, através de Pio IX, de Pio XII e de Santa Catarina de Sena também, né? E eles são enfáticos, ó, deixei até em vermelho aqui essa questão, né, nesse slide, ó, ao apóstolo Pedro e aos seus sucessores, os que vierem e que virão depois dele até o dia do juízo final. Todos possuem a mesma autoridade de Pedro, nenhum pecado a diminui. Ou seja, por pior que seja um papa, ele é um legítimo sucessor de Pedro. E aqui, até o juízo final, até Jesus voltar. Isso é o que o magistério da igreja ensina, não é, Rafa? Exatamente. É isso mesmo. A igreja, o Senhor nunca deixará faltar pastores à sua igreja. Então, aquilo que é mais importante, né? Veja, os frutos revelam a árvore. É só você ver os comentários aqui. E eu volto a falar para você. Se você está fazendo uma experiência com Nossa Senhora, e nós estamos fazendo uma análise aqui sem atacar ninguém, o mínimo, o modo como você se relaciona na internet, nos comentários, e eu tenho que dizer para você, eu consigo medir a temperatura
das pessoas através dos comentários que elas deixam. Quem segue Nossa Senhora, quem escuta a voz da Virgem Maria, não tem uma postura agressiva, não tem uma postura bélica. Então, assim, talvez está incomodando você em algo que a gente está mostrando aqui. Em nenhum momento a gente está falando para vocês que essa aparição é falsa. Por quê? Porque não compete a mim, o Tiago, fazer isso. Sim, Compete gente. ao Dom Zanoni, que é o bispo dele. Gente, assim, eu como jornalista, eu tenho que ser imparcial e investigativo. O meu dever como católico é fazer a investigação. O Rafael, ele como teólogo, ele fala o que a igreja ensina. Então, essa live é um bate-bola muito bom por conta disso. Porque a minha função como jornalista é investigar possíveis pontos de situações que precisam ser refletidas. E o Rafael vai analisar a parte teológica, dogmática, conforme ele estudou. O Rafael estudou na maior universidade católica que tem em Roma, não foi, Rafa? Eu estudei na Gregoriana e na Pontifícia Universidade da Sardenha, né? E estou terminando doutorado em dogmática também. Então eu sou um apologeta. Só que a diferença de algumas pessoas, tem uma pessoa que escreveu aqui nos comentários que eu sou herege, porque eu defendi o The Chosen e falei de um outro canal. Cara, você pode discordar de mim de boa, eu não tenho problema nenhum de quem discorda de mim. A questão aqui é o modo como você se comporta. A minha pergunta para você é o seguinte: o que Nossa Senhora está ensinando para você? Só isso é a minha pergunta. E depois você vê o que você faz aí. As pessoas atacando você aqui, dizendo que você fez live com o Pedro Regis e agora você está detonando a aparição. Tá escrito isso aqui? A gente está fazendo isso daqui, seja honesto. Né? Tenha a capacidade de olhar na verdade dos fatos. Muito bom, vamos continuar. Não, Então, a igreja não essa ficará daqui sem é uma Pedro. situação de Santa Catarina de Sena, tá? Que foi uma santa que falou para cardeais que estavam fazendo coisas erradas, né? A história da igreja, o magistério vai nos dizer isso. Também, ó, tem um documento aqui, né, Pastor Eternos, né, a Constituição Apostólica de 1870, vai dizer que o bem-aventurado Pedro tem sucessores eternos no primado da Igreja Universal. Ou seja, a sucessão apostólica da Santa Igreja, ela é eterna. Então aqui a própria igreja vai dizer que a igreja não ficará sem um sucessor legítimo de Pedro. Pelo menos é isso que eu entendo lendo isso. É isso mesmo. Agora, Não, mas mas eu isso é dogma. não sou o teólogo, né, Rafael? Gente, isso é dogma. Se você não acredita nisso, você não é católico. Ponto. Vamos lá. Vamos lá, Vamos vamos continuar. passar para frente. E também tem mais outro, só completando esse ponto, assim mandou a Pedro e seus sucessores que, representando na terra, a sua pessoa tomassem governo visível da família cristã. Papa Pio XII, também na carta encíclica Mystici Corporis. Então, eu acho que, assim, essa questão, né, de Pedro não é Pedro, das mensagens de Anguera, eu acho que isso precisa ser esclarecido, né? É isso aí. E assim, gente, você tem que amar o seu Papa. Vocês sabem que no meu canal, também no canal do Tiago, algumas situações que aconteceram, quando foi para poder dizer, olha, Papa Francisco nessa parte aqui não concordo, e você tem argumento para dizer que não concorda, mas com uma piedade, com uma filiação, com o filho. Não, o pessoal aqui, o grande problema, trata o magistério da igreja, trata o sucessor de Pedro, trata também os seus próprios bispos sem nenhuma piedade, sem nenhuma obediência. Vamos lá. Então, assim, o que faz com que, o que define você e diferencia você e eu, nós, né, dos protestantes? É que nós temos o sucessor de Pedro. O sucessor de Pedro,
a cátedra de Pedro, a função petrina, está independente de quem está ali. O Papa, enquanto peregrino, ele erra, mas o Papa ex-cátedra não. O pastor é eternos. Então, portanto, eu estou cuidando da minha igreja, a unidade da igreja, respeitando e reconhecendo, por mais que aquele Papa não me agrade, ele é o sucessor legítimo. Então, cuidado, né, para que você não caia no sede-vacantismo. E sede-vacantismo é heresia, viu? Quem cai em heresia, e que o que é o sede-vacantismo? É não reconhecer a autoridade do sucessor de Pedro. Quando você não reconhece a autoridade do sucessor de Pedro, como muita gente que eu já escutei, muita gente veio no meu canal, quando eu coloquei a nossa propaganda dessa live, dizendo que o Papa Francisco não é Papa, que o Papa é Bento XVI. Então você já não é mais católico. Você está ferindo a unidade da igreja. Cara, a gente já teve Papa muito pior, e mesmo sendo papas terríveis, nunca, por obra do Espírito Santo, quando falaram de doutrina, não erraram. E eu acredito que o Espírito Santo assiste a igreja, ele não permitiria que algo acontecesse nesse sentido. Então, assim, não, a igreja não ficará sem Pedro, jamais. Tá, vamos para frente então. As revelações que não estão na Bíblia. Primeiro, isso daqui, tá? Existe até um salvaguarda, né? Apareceu, Pedro Reis falou que Jesus, quando ressuscitou, apareceu primeiramente a Nossa Senhora. E tem alguns livros apócrifos que narram isso. Também tem aqueles que querem interpretar ao pé da letra no que está na Bíblia. A Bíblia fala que ele apareceu primeiramente a Maria Madalena. A grande questão tem apócrifos também, né? Até eu conversando com o Rafael sobre esse tema, que falam que Jesus apareceu primeiramente a Nossa Senhora. Uhum. Então, teve alguns santos, eu não me lembro quem agora, que traz essa realidade que Nossa Senhora, que Jesus apareceu primeiro à Virgem Maria. Na ordem evangélica não é assim, ela aparece para as mulheres, logo Maria Madalena, né, para aqueles que ali estão. Para nós, essa revelação da aparição de Jesus a Nossa Senhora, nós sabemos que Nossa Senhora viu Jesus ressuscitar. Isso é tranquilo na tradição. Mas nós não podemos ir contra aquilo que está escrito do Evangelho. A igreja nunca se posicionou a esse respeito. Então tá tudo certo. Biblicamente, tem uma ordem. As mulheres, depois aos apóstolos. E claro, você acha que quando Jesus entrou no cenáculo, com os apóstolos fechados, Nossa Senhora estava onde? Com os apóstolos. Exatamente. A segunda questão que eu acho que é muito importante, porque ela discorre totalmente da tradição essa, que São José estava vivo na crucifixão de Jesus, né? E aqui nós temos até um embasamento bíblico que diz que quando Jesus foi crucificado, na cruz de Jesus, lá em João 19, 25, 27, e depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E lá em vermelho, aqui coloquei, aí dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Se São José estivesse vivo neste momento, não teria muito sentido, ainda mais o judaísmo sendo uma religião muito tradicional, de Nossa Senhora ir morar com um jovem de 20 anos. Primeira coisa que você tem na tradição da igreja é que São José ele é o patrono da boa morte. Isso Porque mesmo. São José, segundo a tradição, nós não sabemos exatamente a idade certa, mas a tradição nos diz que Jesus, antes de começar sua vida pública, José faleceu de morte natural. E ele faleceu nos braços de Nossa Senhora de Jesus, tanto que aqui na igreja, nós temos uma igreja aqui de São José, em Rio Claro, muito bonita, que tem uma imagem, São José
deitado, né, no leito de morte, Jesus em pé do lado e Nossa Senhora do outro lado. E é interessante que essa imagem é uma imagem muito antiga, Tiago, que é a, vou colocar aqui para você entender. Aqui tá São José. Nossa Senhora está aqui e Jesus aqui. E José deitado em agonia. A imagem de Jesus aqui, você pode soltar ela. Por que você solta ela? Ela sai daqui. Porque uma pia tradição oriental diz que José, por causa da presença de Jesus ali, que é a vida, não conseguia terminar seus dias. Então Jesus teve que sair um pouquinho para que José pudesse entregar o seu espírito, porque Jesus, ele é a vida, né? Então, não existe nenhum padre da igreja, não existe nada na igreja que vai falar sobre essa realidade de que José estava presente na cruz, né? Eu não sei, parece que Nossa Senhora agora vai começar a falar um pouco da sua vida, enfim, e aqui tem que se explicar, tem que explicar melhor como que isso aconteceu, né? Como que isso é real, porque Nossa Senhora Nós temos, é assim, não iria essa questão contra, de né? São José, nós temos santos que tiveram visões, locuções interiores, né? Então, além da beata Ana Catarina Emerick, tem também mais uma santa que teve locuções com Nossa Senhora e teve uma outra santa que teve locuções com São José, que foram narrado para elas a morte e Sim. de São José, o momento da morte, e é muito parecido com as visões da beata Ana Catarina Emerick com a tradição da igreja. Então, a Sim, primeira é vez Santa que eu Abadesa escutei, Maria, é Santa Abadesa Maria Titília Baige, né? E na mística Cidade de Deus, de Santa Maria de Ágreda. Elas falam a mesma coisa. então é assim, aqui nós temos três, uma beata e duas santas que falam mais ou menos parecido sobre a morte de São José, que ele morreu nos braços de Jesus e Maria, né? E assim, aqui nós não estamos jogando pedras, nós estamos levantando a tradição da igreja, é diferente. As pessoas elas não sabem o que é. Eu estou vendo aqui nos comentários que as pessoas não sabem fazer diferenciar uma reflexão, né, católica à luz da doutrina, à luz da palavra, do que tipo assim, achando que é uma guerra. Não, gente, nós estamos refletindo. E nada do que nós estamos colocando aqui não tem interrogações. Por quê? Isso diverge das visualizações, das mensagens, das locuções interiores de outros santos católicos que já estão canonizados. Uhum. A gente tem que olhar para uma coisa específica. São José, isso aqui é muito, muito concreto. Se São José estivesse vivo na paixão de Nosso Senhor, né, isso vai contra aquilo que a Escritura diz. Algumas pessoas nos comentários estão dizendo aqui que não foi isso que Pedro Régis falou. Então que ele se explique depois. Outros estão falando aqui que ele, na verdade, disse que São José estaria retirado, porque São José não teria a força para poder enfrentar aquela dor, aquelas coisas ali. Se isso fosse verdade, é um problema, porque aí você tira toda a, a virilidade de São José, que é um homem muito corajoso, muito forte. São José jamais deixaria sua esposa, ele que sofreu com Nossa Senhora e fugiu da sua terra por mais de 3 anos, né? Quando o menino ficou grande, para o Egito, enfrentou o que enfrentou, protegeu, defendeu a sua família, por isso que é o guardião da igreja, protetor, terror dos demônios, porque São José é homem, velho. São José é um modelo de homem defensor da família. Jamais ele deixaria o seu filho sozinho na cruz. Então, nós temos que ter a coragem de questionar. Eu questiono. Eu não tenho problema nenhum de questionar, não. Eu tô perguntando. Porque muitos estão falando aqui, e eu vi sim um vídeo onde ele dizia isso. Agora, podemos pensar, bom, a palavra de Deus diz que quando Jesus ele
entregou seu espírito, ele morreu na cruz, teve um terremoto e as almas dos justos voltaram, foram ressuscitados. A pergunta seria: José é justo, ele não foi ressuscitado? Não está escrito isso no Evangelho. Tá, se ele fosse ressuscitado, estaria de alguma forma na tradição da igreja. Porque lembre-se que a tradição e a Sagrada Escritura, aqui ó, não tem diferença nenhuma. Na verdade, é a tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério que é o tripé da nossa fé. Não tem nada que corrobora com isso. Agora, algumas pessoas me falaram, mas Nossa Senhora, segundo Pedro Regis falou, que E ela vai eu contar a estou vendo aqui os história. comentários agora, Rafael. É assim, eu acho que essa análise que nós estamos fazendo aqui, ela precisa ser individual. Depois que o Pedro Regis, a gente chama o Pedro Regis, a gente pode chamar até aquelas pessoas que questionam o Pedro Regis e podemos mediar um debate aí. Eu não vejo Sim, problema nenhum nisso, né? Nós não sim. estamos aqui, gente, nós estamos aqui analisando e levantando questionamentos. Nós não estamos falando que Anguera é verdadeira e que Anguera é falsa, Sim, né? Nós estamos aqui para questionar e não há problema nenhum nisso. Há exatamente. Tá tudo problema em certo. questionar, ninguém está faltando com respeito a ninguém, ninguém está tirando sarro, ninguém está falando que você pode ou não acreditar. Não, nós estamos apenas analisando, trazendo fatos e análise. É isso aí. E você tem que seguir aquilo que a igreja diz. Tenha prudência, pegue aquilo que é bom, aquilo que você sente que para você faz sentido, tá tudo certo. Só que não pode entrar num fanatismo. Você não pode trocar uma aparição privada pela revelação da igreja. Tá certo? Vamos lá, vamos voltar nos slides aqui então. Passamos a questão de Maria Madalena, São José, Nossa Senhora. Tá. Uma importante reflexão sobre a Eucaristia, né? A mensagem 4.807 vai falar que chegará o dia em que a cor e o sabor do alimento mudará. Daí também na mensagem 5.317 vai dizer, ó, dias virão em que buscareis pelo precioso alimento e não encontrareis. A mensagem 2.628, o alimento será precioso, será visto e desejado, mas os homens o temerão. Essas mensagens aqui falam da Eucaristia, porque parece aqui que os homens não terão a Eucaristia. O que você entende quanto a isso, Rafa? A Eucaristia nunca faltará à igreja. E a gente tem que compreender o mistério profundo da Eucaristia. Tem pessoas que são comedores de hóstias e não são comungantes de Eucaristia, Tiago. As pessoas Sim, acham isso é que muito importante comungar, explicar. as pessoas acham que comungar todos os domingos ou até mesmo diariamente, que é algo lindo, poderoso, te faz ser um católico melhor. A Eucaristia, ela é algo muito profundo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Nós temos uma missão na Ilha do Marajó, que meu apostolado, nosso apostolado ajuda, e o padre de lá, que trabalha nos ribeirinhos, ele vai a cada 3 anos, porque não tem padre, não tem sacerdote para ir lá. A cada 3 anos eles conseguem celebrar a missa naquela determinada comunidade. Ele demora 20 dias rio acima para poder chegar nessa comunidade. E ele disse que uma vez, ele chegou pela primeira vez, quando ele era jovem sacerdote, e ele perguntou para aquela comunidade assim, como que vocês conseguem sobreviver aqui sem Eucaristia? E a senhorinha que cuidava ali daquele vilarejo, disse o seguinte, olha, padre, todos os domingos a gente vai para a capela, a gente lê a Bíblia, do nosso jeito, pessoa simples, né? E tá vendo aqui, essa janela foi feita de propósito. Essa janela aqui, ela dá mais ou menos nessa direção, que a 500 quilômetros está a catedral. A igreja mais próxima está a 500 quilômetros daqui. Então, na hora que seria o momento da comunhão, a gente se ajoelha
e faz a comunhão espiritual. Aí o padre perguntou, mas tá bom, mas vocês não sentem falta da Eucaristia? Ela falou, sente muita falta, padre. Mas o padre que nos evangelizou, ele nos disse que Jesus permanece conosco até a próxima Eucaristia. Cara, essa senhora, ela sintetizou o mistério eucarístico de uma maneira profunda. Por exemplo, se você pegar o cardeal Van Tuan, que ficou 30 anos preso lá no Vietnã. Van Tuan celebrava missas dentro de... Ele escondia a hóstia dentro de caixa de fósforo. Dentro de maço de cigarro. Sabia disso, minha gente? Vocês que são muitas vezes aqui que estão nos comentários nos atacando, e esse homem fazia isso por quê? Porque ele estava preso, ele não tinha outra condição. Celebrava a missa em cima com uma gotinha de vinho na mão e um pedacinho de pão na mão. Mas ficou 4, 5 anos sem poder celebrar a missa. Ele ficou 5 anos sem Eucaristia? Ficou sem Eucaristia física, mas a comunhão. Existe um termo na teologia sacramentária e na eclesiologia que chama Ecclesia Supplit. E a Ecclesia Supplit nada mais é que a igreja supre aquilo que falta. Então, portanto, minha gente, nós temos que compreender o seguinte: se essa palavra aqui, se realmente essa mensagem de 2628 está falando o alimento precioso será visto e desejado, mas os homens o temerão, ok? E depois tem uma parte que fala que vão procurar e não vão achar. Cristo... dias virão, né, que buscareis pelo precioso alimento e não encontrareis. Na mensagem 5.317. Uhum. Exatamente. Dias virão que buscareis pelo precioso alimento e não encontrareis. A igreja do meu Jesus voltará a ser como Jesus a confiou a Pedro. Voltará a ser? Ela não é? É a pergunta que eu faço. Por que ela voltará a ser nesses dias virão? Ela vai deixar de ser uma igreja? Não. Se o inferno não vai prevalecer, não tem homem no mundo que vai conseguir fazer isso. A Cirlei está dizendo, talvez seja por falta de sacerdotes, mas isso já existe no mundo. Já tem muitos lugares, que eu acabei de falar para você, falta de sacerdotes, né? Mas que não vai deixar de ter Eucaristia, né? Não, isso aqui é um questionamento importante. O que é? Não vai ter Eucaristia? Porque se for, olha, vai chegar um tempo que nós vamos querer ter Eucaristia, mas nós não vamos ter. Isso daqui é uma questão importante. Por quê? Porque no Catecismo da Igreja Católica, amarelinho, 1323, está escrito: na última ceia, na noite que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue. Por ele, perpetua pelos séculos até que volte o sacrifício da cruz, confirmando, destarte à igreja, sua dileta esposa, o memorial da morte e ressurreição, sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal, em que Cristo é recebido como alimento. Então, assim, o Catecismo, 1323, fala que nós teremos a Eucaristia até a volta de Cristo. Uhum. Deixa eu falar uma coisa aqui para as pessoas que estão dizendo. Tem uma pessoa falando pro pessoal desinscrever do canal. Vai embora, tranquilo, filho. Eu e o Thiago, a gente não tá preocupado com inscritos, não. Se você tá aqui no canal porque você acha que a gente tem que acreditar no que você acredita ou pensar como você pensa, e aqui ninguém tá atacando dizendo que isso aqui não é real, que é falsa essa aparição, e de novo, vou ter que repetir para vocês, podem ir tranquilos. Eu pelo menos, tô no seu canal, mas eu acredito que é a mesma coisa que você pensa. Não, mas a questão é a seguinte, gente. Sabe? A gente não pode questionar. A gente questiona partes estranhas. Por exemplo, nós questionamos a fidúcia súplicas, que fez com que em algumas partes do mundo se iniciasse bênçãos que não poderiam acontecer, né? Mesmo que o documento não fale claramente, subentende-se, né? E
E nós questionamos, eu mesmo detonei o negócio aqui. Eu também, meu Então, canal tá cheio disso. Só ir lá ver. isso é questionar. Então, se a gente vê pontos que geram interrogações e pensamentos, não custa nada a gente questionar. E ponto. Nós não estamos aqui ofendendo ninguém, nós não estamos aqui desrespeitando ninguém. Agora é assim, não se pode questionar, então nada. Fica É, esse pensamento. Com respeito, a gente não pode questionar nada? isso mesmo. E nós estamos aqui fazendo essa pergunta, espero. E tenho certeza que essa live vai criar também um movimento de perguntas, né? Agora, quem que tem que dizer que essa aparição é ou não é? É o bispo Sim. Dom, É do Dom Pedro Reis. Zanoni. É o bispo É de Dom Anguera, Zanoni. exatamente. Agora, são 6 E, mil é mensagens. bom a gente frisar uma coisa, né? Certa vez eu vi o Uhum. Pedro falar que o primeiro padre que foi presidente ali da comissão que investigava Anguera acreditava em Anguera, era amigo dele. Se a gente for ver, por exemplo, o padre Keller, que foi o inquisidor de Simbres, o padre perguntava para Nossa Senhora em alemão, em latim, as meninas eram analfabetas, só fazendo uma comparação da Inquisição que foi feita, né? Então é assim, numa comissão que vai investigar se uma aparição é verdadeira, tem que ter imparcialidade, né? Não pode ter parcialidade. Não é verdade, Rafael? Exatamente. Você tem que. E aqui a nossa live é para apresentar para vocês essas questões aqui. Se tem, muitos estão dizendo aqui que o Pedro já falou sobre esses pontos, beleza, se ele já falou e ele também já se pronunciou e você se entendeu que tá tudo certo, ninguém tá falando que você tá errado, vai tranquilo, né? É isso aí. Mas é esclarecer. Eu quero colocar alguns pontos importantes aqui para que vocês possam pensar, tá bom? Numa aparição, seja a mensagem em si, seja o receptor, né, ou o vidente, ou o confidente da mensagem, ele precisa estar em profunda obediência à Santa Igreja. Se não tem obediência, né, se não tem alguém, se não está debaixo de uma jurisdição eclesiástica, já tem que começar a fazer a pergunta. Eu sei que o Pedro Regis falou que tem uma comissão que está analisando, então beleza. Nós estamos esperando também que tenha-se alguma nota depois dessa comissão. Então, se já tem, ótimo. Sintonia com a tradição. Segunda coisa, os frutos. Humildade, descrição e não autopromoção. Temos que tomar muito cuidado com isso. E você, de novo, falo sobre os videntes, daqueles que foram os que a igreja reconheceu. E aqui eu preciso de fazer um adendo aqui a uma coisa do Rafael Brito, pessoal minha. Na análise, nas coisas que eu li, nós precisamos de distinguir duas coisas. O Pedro Regis, quando ele faz as lives falando sobre vários assuntos da igreja, e a mensagem em si. Às vezes, eu percebo que se confunde as duas coisas, até mesmo pelo modo, talvez, que ele se comunica. Porque quando ele fala, Nossa Senhora já havia falado sobre esse determinado assunto, e trata sobre um assunto, por exemplo, que está acontecendo na igreja, vamos colocar, por exemplo, essa porcaria, eu digo porcaria mesmo, porque eu falei isso no meu canal, do fiducia supplicans, dessas coisas todas. Quando o Pedro diz, mas Nossa Senhora já falou, isso pode confundir as cabeças das pessoas de não compreender quando é a opinião do Pedro e quando é a mensagem de Nossa Senhora. Então eu acho que está tendo um pouco de misturaiado, um balaio de gato, como diz na minha cidade. E aí vocês que acompanham, né, e que são assíduos, que foram lá e continuem, eu quero que vocês amem Nossa Senhora, que vocês continuem a acreditar, mas porém os frutos do modo como você tem feito, é a pergunta que eu faço.
nem atacar o Pedro xingando ele, né, quem não acredita, e nem atacar aqueles que acreditam, falando daqueles que não acreditam, porque, como disse no início, nenhum católico é obrigado a acreditar em aparições ou revelações privadas. O que a igreja te pede? Que você professe, creia nos 4 dogmas marianos. Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, a Theotokos, ela é Mãe de Deus, ela gerou Deus dentro dela, e ela é a porta do céu para nós. Segunda, que ela é virgem antes, durante e depois do parto, a paiternos, em grego. Você é chamado a crer na Imaculada Conceição da Virgem Maria e na sua Assunção. O católico, isso faz parte do depósito fidei, isso faz parte do pacote de salvação que o céu entregou para você. Isso você tem que acreditar. Você precisa de acreditar. Isso é dogma de fé. Todas as outras realidades, como diz o documento da doutrina da fé, as revelações privadas não fazem parte do depósito da fé, mas aquelas que são reconhecidas justamente porque iluminam ou porque estão dependentes total da única revelação pública, que é a revelação de Cristo. Certo? Outra realidade... Vamos lá, então. É isso aí. Continuar na análise. Tem uma coisa também que me deixa um pouco, assim, com um ponto de interrogação, é que em algumas mensagens Nossa Senhora fala: eu sou o caminho que vos conduzirá à vida, né? Rezai a fim de que Satanás não consiga destruir os meus planos. Sim, Lucas 1 eu vejo Nossa Senhora tão submissa aos planos de Deus, e tem algumas mensagens de Nossa Senhora que Nossa Senhora fala dos planos dela, ó, como essa daqui também, ó, de 16 de março, ó: conheço cada um de vós pelo nome, vim do céu para dizer-vos que são importantes para a realização dos meus planos. Agora, assim, temos que entender que São Luís Grimond de Montfort diz que a perfeição da união de Nossa Senhora com Deus, pode até dizer que a vontade de Nossa Senhora é a vontade de Deus, mas Nossa Senhora, quando ela enxerga a vontade de Deus, ela se submete à vontade de Deus. Eu não sei, eu acho muito estranho, me soa estranho escutar Nossa Senhora falar dos planos dela. Se essa mensagem Nossa Senhora está falando no conceito de desígnio e planos, que planos seriam esses, né? Porque os planos de Nossa Senhora são os planos do Senhor. Então talvez seria algo... Nossa Senhora poderia ter... Acredito que Nossa Senhora falaria os planos do meu filho, não os planos dela, né? Porque ela mesma diz: fazei tudo o que ele vos disser. Então, É a frase dela, né? Eu penso da mesma maneira. Assim, se eu olhar essa mensagem aqui e eu visse, assim, que são importantes para a realização dos planos do meu filho, eu falo: nossa, isso é maravilhoso, né? E eu tenho que aqui, meus irmãos, eu faço aqui o papel de jornalista na live. Então, o jornalista é aquele que questiona. É a minha função questionar, é a minha formação questionar. O que eu faço nas minhas análises e o que eu trago no meu canal são denúncias com situações da igreja. Por quê? Porque eu posso denunciar também no canal, porque eu estou protegido pela Constituição como jornalista, né? O Rafael está aqui como teólogo. Então, eu sou mais questionador na live e o Rafael é mais professor. São diferentes as coisas. É isso aí. E, gente, a gente está aqui com o coração muito tranquilo, sincero, desejoso de poder, espero de coração, que essa live possa despertar em todos, né? O desejo de poder fazer uma autorreflexão, buscar o discernimento dos espíritos. Mas, ao mesmo tempo, eu espero
que a autoridade competente, que é o bispo diocesano de Anguera, possa, de fato, fazer aquilo que é da sua competência, publicamente, até mesmo para poder defender o seu diocesano, né? Então vamos lá. Aqui, já finalizando a nossa reflexão, que é a questão também de Nossa Senhora, que aqui o Rafael até já falou no começo da live, diferente do que... Deixa eu voltar a tela aqui para nós dois. Diferente de outras aparições, nós temos em Anguera uma aparição que acompanha, né? Nós tivemos a aparição de Anguera em Fátima, em Lisboa, agora, recentemente, né? Isso, nós não estamos falando que isso invalida a aparição, em nenhum momento. Mas nós estamos falando que, em outras aparições, Nossa Senhora sempre tem um local que ela aparece ou manda que as pessoas apareçam, comparando com outras aparições, né? Que são, de fato, reconhecidas pela igreja. Sim. A gente precisa de olhar, né? Por exemplo, a bênção sacerdotal, parece que a senhora dá uma espécie de bênção, né? Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção que Nossa Senhora sempre deixa é eu vos abençoo. Porque abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o mandato que Jesus deu aos apóstolos e também é uma bênção sacerdotal. Então Nossa Senhora não daria uma bênção assim nas aparições, pelo menos nunca deu, nunca vi, e também analisando também alguns mariólogos, cheguei a perguntar sobre isso e não existe em nenhum momento. Agora, o que, por exemplo, existe um padre, o padre Tanqueray, que escreveu tomos de espiritualidade, que nós temos que compreender uma coisa. Estar diante de Nossa Senhora, ou estar diante de uma manifestação do céu, passa pela realidade humana, né? E também passa, sobretudo, pela limitação humana. Então, pode acontecer também, vamos falar, nem vou falar de um vidente. Pode acontecer, por exemplo, você escutou uma mensagem, alguém te falou alguma coisa, te disse algo, e você não anotou aquilo, você vai transmitir aquilo de uma maneira diferente. Isso é simples. Alguém falou, olha, fale para fulano assim, 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 assim. Você não vai falar igual. Você vai transmitir isso. Então pode acontecer que tenha alguma transmissão que não digo que distorce aquilo que foi a mensagem primeira, mas pela simplicidade, pela como posso dizer assim, pela limitação humana, possa também ter alguns erros, mas que não é de Nossa Senhora. Passa pela realidade humana. Então, assim, nas histórias da aparição não tem. Se tiver, vocês depois me mandem, por favor. Assim eu vou fazer uma retratação sobre isso. Mas até então não existe uma bênção sacerdotal. Eu abençoo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Sim, é um questionamento também que fica uma interrogação. Por que nas mensagens de Anguera, Nossa Senhora abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque Nossa Senhora poderia dizer, eu vos abençoo. Mas por que como seria uma bênção sacerdotal? Então é um outro ponto que eu acho que tem uma interrogação. Então, assim, a live justamente é uma live de uma análise de pontos de interrogação que, olhando as mensagens, nos gerou tanto para mim e quanto para o Rafael. Não é porque eu questionei mais que nós não concordamos com os questionamentos que foram levantados. E assim, gente, olha, voltando a uma coisa muito séria para vocês, isso aqui é muito bom ter essa live para poder também
mostrar, vir em evidência a catolicidade. Nossa, a verdadeira catolicidade e eclesialidade. Gente, não troquem os papéis. Muita gente aqui, nesses comentários, estão numa força feroz em defender, e que defenda mesmo que você acredita, e a gente tem que defender aquilo que a gente acredita, tá certo? Sobretudo a nossa fé. Então, se você acredita, e você não é obrigado a acreditar, mas se você acredita, beleza. Mas não vejo a mesma ferocidade, o mesmo zelo em defender a igreja. Quando eu citei o nome do Papa Francisco aqui, parecia que estava falando o nome do demônio, né? Então, minha gente, tome cuidado, porque quando você troca os papéis, você troca, porque a revelação pública, que é a revelação única, né, que a igreja fala, é ouro. Não troque ouro por prata, né? Não fique o grande problema hoje, porque o brasileiro, os católicos em geral, não leem o catecismo, não estudam a Bíblia, não procuram se formar, e aí você se apega a essas realidades sobrenaturais. Minha gente, você é chamado a viver o mistério da encarnação o tempo inteiro, a se santificar no cotidiano. Eu dizia hoje, na conversa com o Tiago, né? Eu nunca vi Nossa Senhora, mas pela fé da igreja, Nossa Senhora nunca apareceu para mim, eu nunca vi ela. Mas pela fé que a igreja me dá, quando eu rezo o terço, eu estou diante dela. Quando eu estou na liturgia, na missa, eu estou com ela. Nossa Senhora, pela fé da igreja, que a igreja me ensinou, ela vem aqui na minha casa, a olhar os meus filhos durante a noite, porque ela é minha mãe, ela é sua mãe. É isso que a igreja pede para você acreditar. Então, meus irmãos, eu digo Rafael Brito, e eu assumo isso. Se você não quer mais seguir o professor, eu não tenho problema com isso, não pode ir. Para mim é ótimo. Porque você não compreendeu, você está trocando o lugar que nem Nossa Senhora quer que você troque. Nossa Senhora jamais iria contra aquilo que a igreja ensina. Sim. Então, assim, nós levantamos alguns pontos, recebemos inúmeros. E assim, tem muita gente que mandou mensagem também, falando: olha, eu já vi o Pedro Regis falar de muitas profecias que se cumpriram. Eu já vi Pedro Regis, depois que eu comecei a acompanhar a Anguera, mudei de vida, tal. Que ótimo, louvado seja Deus, né? Mas nós precisamos levantar esses pontos. Ué, agora é Sim. assim, eu como jornalista, eu não posso ver e questionar? Poxa, desde que... Porque, gente, o Pedro Reis mandou mensagem para mim, sejam honestos na sua análise. Ele falou isso para mim. Eu falei para o Isso Rafael. aí. Eu não fui desonesto em nenhum momento aqui, eu apenas questionei situações que para mim são um ponto de interrogação. Agora, digo uma coisa, se eu como jornalista católico, que estudo, que luto pela igreja todos os dias, não tiver direito de questionar, não somente o caso de Anguera, que eu levantei questionamentos, mas eu aqui já me posicionei totalmente contrário, por exemplo, à luz de Maria Bonilla, eu já falei que aquilo lá é completamente falso. A mulher diz que tem a pena de São Miguel Arcanjo. Então, meus irmãos, aí, cara, aí você já joga o negócio para lá. O imprimatur dela é de um bispo que nem é do país dela, entendeu? Então é um negócio totalmente complicado. Aqui, eu não fiz isso. Aqui eu levantei questionamentos e o Pedro Regis já me mandou um monte de matéria. Eu gosto dele, de vez em quando nós conversamos e não há problema nenhum em questionar. Agora, se você que está comentando e falando dislike pro Thiago isso, porque eu não posso questionar, então se você acha que no meu canal, Católicos de Verdade, eu não puder questionar qualquer coisa que seja, ou colocar interrogação, não entendi isso aqui eu acho que precisa ser esclarecido, então pode ir com Deus. Que Deus te abençoe. Exatamente. Eu vou só responder uma pergunta aqui, Thiago, no superchat aqui. O Gustavo Aguiar Dutra, ele faz uma pergunta assim, tem nada a ver com a conversa nossa, mas vamos lá. Tem uma pergunta para o Rafael.
Duvidar do conclave que elegeu Jorge Mário Bergoglio, então Papa Francisco, torna um católico herege e excomungado? Duvidar do conclave o quê? Duvidar que o conclave elegeu legitimamente o sucessor de Pedro, que é o Papa Francisco agora, o sucessor de Bento XVI? É heresia por quê? Porque você se torna sede vacantista. E ser sede vacantista é heresia. Isso já aconteceu na história da igreja com os antipapas. É uma heresia. E, portanto, então, você fere a unidade da igreja e não digo já que está excomungado, mas se você começar a propagar que o Papa Francisco não é o Papa legítimo, aí é excomunhão lá de sentença. Nem precisa de alguém te excomungar, você é excomungado automaticamente, tá? O Marcelo tá dizendo assim, Tiago, se um dia receber uma visão de Nossa Senhora, posso abrir um canal no YouTube e fazer catequese de revelações que recebi? Eu acho que não, né? Mas enfim, não sei por que você está perguntando isso. E é isso aí. Muito bem. Então, meus irmãos, o conteúdo que nós tínhamos hoje para apresentar, né? Olha lá, o cara me falou que eu me mostrei uma diarreia. Então, cara, eu vou te banir do meu canal, você não vê mais, cara. Você Bane, entendeu? pode Porque em banir. nenhum momento eu faltei com respeito aqui com ninguém, né? Então é assim. Esta foi as nossas análises. Não, deixa eu responder uma questão aqui, uma ofensa, na verdade. A Beatriz Tessari, vou ter que falar seu nome, porque você colocou o comentário aqui. Ela escreve assim: esse Rafael era de outra religião, se converteu ao catolicismo porque fez teologia agora, pensa que pode ensinar nós católicos, filhos, netos, bisnetos, tataranetos de católicos. Quando eu conheci Jesus, eu tinha 15 anos de idade, minha gente. Hoje eu tô com 41 anos. Eu tenho uma caminhada muito grande também como católico. E não é porque eu estudei teologia, não. É porque eu amo a igreja. E não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Você tem, por exemplo, grandes apologistas da igreja. Santo Agostinho era maniqueu, se você não sabia, né? Você tem, por exemplo, São Cipriano de Cartago, que não era católico. Então, assim, você não pode ofender a minha conversão dizendo que eu não tenho legitimidade e que a minha teologia não pode ensinar algo a você. Eu não ensino aquilo que eu penso, eu ensino aquilo que a igreja fala. Porque eu tenho uma promessa em Roma, não sei se você sabe, Tiago, mas nas pontifícias de Roma, diferente das PUC do Brasil. Pontifícia porque ela é ligada, é uma faculdade do Vaticano. Né? Vou pegar aqui um negócio para você ver aqui. Esse aqui é o meu diploma da teologia dogmática fundamental. Aqui, olha só, tá em latim. Não sei se vai conseguir ler, acho que não. Mas o conferimento do título, ele diz assim, ó, isso é para todos que estudam nas pontifícias. Por que eu tô falando isso? Para você compreender quem que me deu e quem dá para quem estuda lá fora o título de teólogo. Diz assim, ó, em latim, né? Rafael Ferreira de Brito nasceu em Barretos no dia 4 de março, estudou, passou pelos sufrágios, pelos exames. Então, esta comissão é recebida pelo estatuto do decreto em nome do Papa Francisco, o nomeia mestre em teologia dogmática. Quer dizer, antes de receber isso aqui, eu tenho que fazer uma promessa junto à Bíblia, junto à bandeira do Vaticano, que representa a igreja, de que eu serei fiel nos ensinamentos da fé católica e que eu defenderei os interesses do depósito da fé. Então, meu irmão, eu não vou deixar de falar aquilo que a igreja pensa. E se isso muitas vezes, infelizmente, vai deixar você desconcertado, sinto muito. Eu quero que você seja católico, como esse canal aqui, católico de verdade. E assim, pessoal, essa live vai ficar disponível, né, para todos. Depois, se o Rafael também quiser utilizar ela, colocar a live no canal dele, fica à vontade. Como eu disse aqui,
se o pessoal sugeriu, faça um debate, Pedro Reis, nós estamos abertos a fazer, colocar, mediar esse debate, não há problema algum, né? Sim, Desde que tenha, seja decidido certinho como deve ocorrer esse debate, abrimos aqui para aqueles que não acreditam questionar, abrimos para também Pedro Reis se defender, porque um debate é isso, podemos mediar sem nenhum problema, né? Colocando as regras. E aqui é fácil, porque você pode bloquear quem está falando, desbloquear, tem como mutar tudo, então é tranquilo. E então, esta é a nossa análise, essa foi a live. Agradeço a todos aqueles que estão vendo, aqueles que agiram com educação nos comentários, aqueles que isso aí. foram desrespeitosos, né? Uma banana a vocês, porque se você está xingando no chat, nem católico você é, né? Essa que é a verdade. Isso aí. Então, esta foi a análise, uma pequena análise, certamente para você fazer uma análise profunda iria anos a respeito de Anguera. Agradeço demais o meu irmão Rafael, que já faz algum tempo que nós conversamos sobre isso. Né, Rafa? Muito É obrigado. isso aí. Obrigado pela oportunidade também. Foi a melhor pessoa para poder tratar sobre esse assunto. Obrigado por ter aceitado também, porque a princípio, né, sem a gente saber, eu iria fazer alguma coisa no meu canal, você ia fazer no seu. A gente se conversou, não, vamos fazer junto, porque assim as conversas se encontram. Eu acho que ao terminar essa live, a gente deixa mais evidenciado uma outra coisa importante. Colocamos elementos e critérios para que você possa ter discernimento. Ao final dessa live, nós não estamos dizendo que a Anguera é falsa, que Pedro Regis é um falso profeta. Nós estamos atacando a pessoa, ninguém aqui. Nós abrimos uma pergunta e colocamos honestamente aquilo que sentimos. Peço para que vocês rezem por nós, porque, infelizmente, nós sabemos que agora se começa, né, um embate também, e tá tudo certo. Nós vamos continuar fazendo as nossas missões. Eu, particularmente, essa foi a análise que eu fiz. Eu não tenho tempo hábil, né, para poder também analisar tudo, ficar acompanhando tudo, porque senão a gente entra num looping, e isso não é um papel nem meu nem do Tiago. Isso é um papel da igreja, é um papel do pessoal. Teve alguém aqui que acusou que a gente está endossando um padre que acha que maltratou o Pedro quando ele foi em Portugal. Eu vi esse vídeo, eu particularmente achei uma indiscrição da parte do padre interromper o Pedro, por mais que o padre não concordasse, interromper publicamente diante de tantas pessoas. Não gostei daquilo, então eu nunca faria em um momento de peregrinação algo desse jeito. Porém, nós temos que fazer uma reflexão. Aonde Nossa Senhora está, não tem confusão. Perfeito. Agradecemos a todos, então. Que Deus abençoe nessa caminhada. Permaneçamos firmes buscando os sacramentos da igreja, a Eucaristia, o sacramento da penitência, buscando Jesus que está vivo, presente na Eucaristia, buscando os sacramentos, buscando a santidade e as virtudes santificantes, que Nossa Senhora é o exemplo dessas virtudes para nós, né? Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Deus abençoe vocês.